E aí, pessoal, salam aleikum aí para vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre budismo, tá? A primeira vez que eu tive contato com essa corrente espiritualizada foi quando logo no começo, assim, nos primeiros anos de prática de Kung Fu, tinha um colega de treino, né? E a gente chamava de Rabugento. E o Rabugento gostava muito de ler. E a gente trocava ideia, falava muito, né? E ele me indicou um livro. E acho que foi um dos livros assim que foi bem divisor, bem marcante na minha vida, que foi o Arte da Felicidade, do Dalai Lama. Mas a gente vai falar sobre esse vídeo, esse, esse livro em outro momento, tá? Nesse aqui a gente vai falar só um pouco sobre budismo. Na sua forma clássica, o budismo não é teísta, então ele não tem uma figura divina propriamente dita. Ao contrário do que às vezes muita gente pensa que o Buda é o deus do budismo, não é bem assim. O Buda é um guia espiritual, é um objetivo, né? Aquele estado búdico. O estado búdico é um objetivo, não necessariamente algo para se adorar, é algo para se admirar e se espelhar, certo? Uma coisa interessante no budismo é que ele, como não tem essa concepção divina, então tudo sempre existiu, tudo. A diferença é que tem ciclos, né? Ciclos de criação e destruição, que são basicamente quatro divisões, certo? Que na primeira etapa o mundo nasce, né? E depois vem os seres humanos, né? Imperfeito e tal. Depois vem a dissolução de tudo. E o quarto estágio é o vazio absoluto, né? Que se assemelha, desculpa, em certa forma, com aquela concepção grega, né? Das quatro idades, que dizia que tem quatro idades, né? De ouro, de prata, bronze e cobre. E também tem algo semelhante no hinduísmo, referente aos yoga, né? Mas a gente pode tratar disso em outro momento. Então a gente já vê com a concepção do budismo é o tempo não ser linear, mas ser circular, como a cobra que move a própria cauda, né? Aquele conceito do Ouroboros, tá? Então, assim, apesar de não ter uma concepção teísta, né? A filosofia budista ela não é ateísta. Não, não, não é. O budismo se aproxima mais do monismo, certo? Em que a realidade, né, vamos dizer assim, a divindade é tudo junto, certo? Como se fosse tudo junto, misturado, certo? É um princípio único e original. Alguns filósofos gregos eram adeptos já dessa forma de pensar. Foram Heráclito, Tales de Mileto, Platão, e consequentemente os platônicos e neoplatônicos, Anaximandros e os estoicos, certo? Aí fica, assim, uma questão não meramente semântica, mas o monismo, ele se aproxima um pouco do panteísmo, né? Que no panteísmo diz assim que tudo é Deus, certo? Não tem um ser personificado. Então, assim, é tudo interligado. Então tem Deus em tudo. Desde uma molécula até um elefante, o cosmos. Então, Deus está em tudo. Parece um pouco, mas, enfim, isso aí fica para a gente pensar em outro ponto, certo? Outra peculiaridade do budismo, um termo bem pertinente, é quando se fala do nirvana, não a banda, que é quando você chega no ponto mais alto da consciência e que você está livre, né? Das amarras, dos apegos, né? Da tristeza. Então, assim, até mesmo alguns aspectos negativos da sua personalidade, eles
são aniquilados, né? O orgulho, o ódio, a inveja. Então, aí é quando o ser humano chega ao nirvana. Outra questão que o budismo tem, assim como em outras religiões, é a questão da reencarnação. Porque, basicamente, essas religiões orientais, quase todas vão tratar da reencarnação como algo constante nos seus ensinamentos, certo? E o budismo, ele chama esse ciclo de encarnações de Sansara. Tem até um desenho conhecido, né, que é a Roda do Sansara. Talvez a gente fale aqui em um momento oportuno, tá? Outro detalhe do budismo é que existem várias correntes, certo? O pessoal pensa assim, só o budismo, só o Dalai, não. Tem vários segmentos. Assim como o cristianismo, né, tem o católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, anabatistas e por aí vai, tá? Basicamente tem duas correntes no budismo, que é a Theravada, a mais antiga, e a Mahayana, né? E da Mahayana é derivado o tibetano, o Zen e por aí vai. Só para você entender, até no Zen, né, do Dalai Lama tibetano, tem umas três correntes. Então você vê como não é uma questão uniforme. Só que não tem tanta aquela disputa, né, de ódio, é basicamente uma dissidência de alguns pontos. Então, seguindo, né, um ponto bastante interessante do budismo é que ele fala muito, né, das três joias. O que é que seriam essas três joias, né? Os três refúgios, ou a gema tripla. É o seguinte, o Buda, no sentido da busca da iluminação, o Dharma, que é a lei suprema, ou então os ensinamentos do budismo, e a Sangha. A Sangha é a comunidade. Quando você junta os três, aí que você pode praticar mais o budismo, tá? Outro ponto, bem falado no budismo, muito falado, são das quatro verdades, certo? A primeira é a realidade do sofrimento. Então, assim, como é dito, né, nos ensinamentos, esta é a nobre verdade do sofrimento. Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, enfermidade é sofrimento, morte é sofrimento, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimento. A união com aquilo que não dá prazer é sofrimento. A separação daquilo que dá prazer é sofrimento. Não obter o que se deseja é sofrimento. A segunda nobre verdade é a origem do sofrimento, que diz que esta é a nobre verdade da origem do sofrimento. Este é o desejo que conduz à renovada resistência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando prazer aqui e ali. Isso é, o desejo pelos prazeres sensoriais, o desejo de ser, existir e não, e por não ser, ou não existir. A terceira realidade é a cassação do sofrimento, que é essa nobre verdade da sensação do sofrimento é o desaparecimento e cessação sem deixar vestígios daquele desejo, o abandono e a renúncia a ele, e a libertação dele, a independência dele. Na verdade, a terceira agora é a quarta. E a quarta é a realidade do caminho para a cessação do sofrimento, que diz que esta é a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Este é o nobre caminho óctuplo. Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena, concentração correta. Então, repetindo, né, essa quarta verdade, ela desencadeia o caminho óptimo, né, que é também conhecido como caminho do meio, que é compreensão correta, você entender correto, você pensar correto, você falar correto e agir correto.
Então aí só aí já tem o quê? Né? Dificuldade medonha. Então aí depois, né? E o que é consequência? Você ter um meio de vida correto, você ter o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Então, pessoal, esse aí, vídeo aí foi basicamente noções bem básicas sobre o budismo, para vocês terem uma noção, né, de alguns pontos que a gente vai falar aqui, né, no canal, e eu achei pertinente trazer aí para vocês, tá? Se eu comentei alguma besteira, alguma coisa, ou não ficou claro alguma coisa, comenta aí, certo? Ou então se eu, pode me corrigir, mas com o devido decoro, beleza? Que eu sou sensível. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, faz um enxame, beleza? Fala pra galera. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui, tá? E valeu, galera. Valeu, valeu. Abraço forte aí. Salam aleikum.